Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. O que a gente precisa analisar primeiramente no nosso querido e famigerado Bitcoin? Conforme eu tinha falado com vocês ontem, nós tínhamos essa estrutura aqui. Essa estrutura poderia ser rompida para cima ou para baixo, então a gente precisava ficar de olho nela. Nesse momento, nenhum dos dois lados parece ter sido rompido ainda, então bem provável que nós continuemos no mesmo ponto aqui. Certo, o que a gente precisa analisar primeiramente? Deixa eu ligar um indicador interessante aqui para ajudar ao que eu quero dizer aqui. Bandas de Bollinger. O que eu quero falar bandas de Bollinger aqui? Eu quero que você entenda que as bandas estão abrindo e nesse momento o gráfico está passeando além do que seria as bandas. Quando o gráfico passeia além das bandas, geralmente é um padrão de reversão, porque significa que ele saiu além daquilo que era o programado, que era o calculado, certo? De volume, ou seja, ele explodiu muito a tampa e saiu do ponto. Nesse momento, quando ele faz essa estrutura, agora eu vou desligar a banda de Bollinger porque ela não nos é mais útil, o que você precisa analisar antes de eu desligá-la? Primeiramente, ela está abrindo as bandas. Então, se ela está abrindo as bandas, significa que ela está entrando volume em uma determinada direção. Quando você imagina que nesse momento ela acabou de romper a linha superior e isso é um sinal de reversão, você imagina que o volume que está entrando é o quê? Exatamente, um volume contrário, certo? É assim que você entende esse conceito aqui. Deixa eu fechar as bandas de Bollinger. Quando você alia isso, né, o fato da banda de Bollinger estar fechando, o gráfico ter fechado alguns candles fora da banda de Bollinger, ao fato de que estamos com o RSI fraco em uma zona de extrema divergência, certo? Do RSI com volume pouquíssimo, você automaticamente imagina o básico. Qual é o básico? Este valor aqui não é um valor propício a fazer compras para encher a sua carteira. Isso é a coisa mais óbvia que eu tenho para dizer aqui, certo? E eu sei, por mais óbvio que pareça, precisa ser dito, porque eu entendo que eu falo para pessoas que entendem muito do mercado e para pessoas que não entendem muito do mercado. Meu papel aqui é ajudar quem sabe a melhorar e ajudar quem não sabe a entender. Então, fazendo um elo entre essas duas grandes missões, a gente tem que falar o básico e tem que falar o óbvio quantas vezes forem necessário. E esse valor não é atrativo para compras. Por quê? Estamos em uma extrema zona de resistência, certo? Se você diminuir o gráfico, jogar aqui no semanal, até para ficar mais fácil da gente calcular, você vai ver que a gente está numa order block que pega esses fechamentos anteriores até essa base aqui. Então ela vai da zona dos 28.600 até a zona dos 31.000, basicamente. 31.800, que seria basicamente ali a 0,5 da Fibonacci. Lembra que eu tracei aqui para vocês? 0,5, Fibonacci. E eu disse que a zona dos 31.800 seria possivelmente o máximo desse movimento aqui, caso focasse ainda, porque seria 0,5 da Fibonacci e ali possivelmente haveria um desencadear de muitas ordens. Eu falei isso para vocês lá na rede vizinha. Então, só para não ficar muito sujo o nosso gráfico, essa zona também compreende essa order block aqui, né? Porque o gráfico ele não tem uma resistência em um valor fixo. Não é 31.000 e acabou, não é 32.000 e acabou. É uma zona, né, que compreende alguns valores e nessa zona que compreende alguns valores, nós imaginamos que qualquer um desses valores pode desencadear essa reversão que tanto é necessária. Por que eu digo que é necessária? Nós saímos da zona de sobrevenda, buscamos a zona de sobrecompra e agora a gente precisa fazer uma consolidação de preço, até porque aqui nós fizemos um padrão de impulsão tripla de Elliott, então se fizemos um padrão triplo de impulsão de Elliott, falta agora a zona A, B e C de correção. E nós esperamos que essa zona A, B e C de correção termine na zona dos $25.000 por unidade. Seria o suprassumo de tudo aquilo que nós precisamos para formar um belíssimo ponto de suporte e, digo mais, talvez o último suporte abaixo da zona dos 30.000 do ano. Vale lembrar uma coisa que eu já havia dito para vocês há muito tempo atrás, certo? Toda vez que você falta um ano para o halving, o Bitcoin sobe cerca de 200%. Aqui, ó, março de 2020 foi mais ou menos aqui, né? Um pouquinho depois do fim do halving, e o halving foi mais ou menos aqui entre maio e abril de 2020, algum valor aproximado a isso. Se você puxar aqui mal e porcamente uma
régua, você vai ver que houve mais de 100% de alta, certo? Se puxar certinho, vai ver que dá uns 200, 180% de alta, enfim, whatever. Uma belíssima operação, after all. E se você puxar esse mesmo valor aqui agora, você vai ver que basicamente ela está buscando ali próxima à zona dos 45 mil dólares por unidade, que é a zona que eu disse para vocês que possivelmente seria o máximo desse ano, porque o halving já é ano que vem, 2024, em abril, certo? Antes que o halving aconteça, ciclicamente falando, o Bitcoin precisa tocar a zona dos 45 mil dólares por unidade. E eu acredito que isso vai acontecer esse ano, o que significa dizer também que possivelmente esta zona de suporte aqui, que nós esperamos que seja formada na zona dos 25 mil, seja a última zona de suporte do ano, certo? Abaixo de 30 mil dólares. Aí ele vai querer formar suporte só acima de 30 mil agora, talvez ali, toque 40, 35, para depois 45 mil. Aí vai ficar um lenga-lenga eterno aqui nessa zona de 45 mil, tal qual isso aqui que nós passamos aqui agora, até que o halving aconteça e de fato comece uma extrema bull run absurda. Até que isso aconteça, então, digo para vocês facilmente, se fizermos um suporte próximo à zona dos 25 mil dólares por unidade, não perca a oportunidade de encher muito a sua carteira. Pode ser a última oportunidade do ano abaixo de 30 mil, certo? Dito isso, reitero, não é momento para você pensar em compras. Observa bem, todos os indicadores sugerem que o gráfico é extremamente comprado. Zona do Super Trend está lá em 27 mil, média 21 está lá em 28 mil e a média 12 está lá em 29.500. Todas estão apontando extremamente para cima, então temos uma tendência de alta extremamente forte, porém, automaticamente, os outros indicadores indicam que, embora ela seja forte, está no final, certo? E quando essa força acabar, aí vai todo mundo virar para baixo e vai ser sangria desatada. Beleza? O que eu quero comprar quando a gente formar esse último suporte aqui? Felipe, o que você vai comprar? Bom, primeiramente eu vou comprar aquilo que eu já havia falado para vocês. Eu vou comprar a Arbitrum. Eu tinha muito falado isso para vocês. Inclusive, a Arbitrum, ela fez um suporte nessa zona aqui dos 1.15. Foi onde eu comprei. Eu fiz um reels para vocês falando nisso, que eu tinha comprado ela. Certo? Nessa brincadeira aqui a gente está com mais ou menos 50%, vai uns 40%, 45% de lucro aqui nessa brincadeira. Talvez até execute se buscar mais um pouquinho, porque está formando uma estrutura de continuidade de alta. Então nessa estrutura aqui, se ela continuar subindo e buscar pelo menos 80% de lucro na minha operação, eu vou executar um pouquinho, mesmo tendo só 10%. Ela pode reverter e fazer o suporte dela justamente nessa zona que ela foi rompida, zona dos 1.40, certo? Eu disse para vocês que eu não erraria de novo em relação ao mesmo erro que eu cometi com a Solana, de não entrar logo no marco zero, não entrar logo no primeiro suporte formado, esperar formar um suporte de maior força e ter que comprar ela muito caro lá na frente, porque nunca formou esse suporte. Pois bem, eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais esse erro e com a Arbitrum não fiz, inclusive. Que bom que eu não fiz, porque subiu pra caramba e deu uma belíssima grana aí para nossa conta. O ponto é, nesse momento a gente tem essa zona aqui dos 1.40 como possível zona de formação de suporte, tocou aqui, formou suporte, a gente enche mais um pouquinho da mão e vamos carregando, certo? Outra coisa que eu quero pegar muito é Atom. Eu gosto muito da Atom e nesse momento parece um dos melhores ativos do que existe no cenário desse segmento. Estou mirando na zona dos 10,60, zona onde foi rompida antes. Temos um toque duplo aqui. Se o Bitcoin formar uma resistência, um suporte lá em 25 mil, é bem provável que ele busque essa zona de novo. Buscando essa zona de novo, né, fazendo um terceiro ovinho aqui, dá para a gente pegar muito pensando em, sei lá, eu tenho um alvo para ela próximo a 45 dólares lá na nossa próxima bull run, beleza? E para finalizar, eu quero pegar também as criptos relacionadas a ChatGPT. Eu tinha falado para vocês, Ocean, eu quero muito colocar as minhas mãozinhas na Ocean. Próximo na zona dos 30 centavos, eu acho que já está interessante para caramba para a gente começar a montar posições na Ocean. Inclusive ela buscou aqui uma reversão do Super Trend interessante, hein? Se pá, dá para a gente operar isso aqui.
E a Filecoin é uma que eu gosto também, que espero pegar lá próxima à zona dos 4,70 ali. Então são as criptos que eu estou de olho, mas tudo isso aqui é para hold, né? Eu não vou... Talvez a Filecoin e a Ocean eu faça um position trade, né? Eu não tenho muita confiança de que o ChatGPT vai entregar rentabilidade por muito tempo. Então talvez ela a gente, né, segure uns 2, 3 meses e depois desfaça. Mas a Atom e a ARB vai direto para a carteira de hold e a gente vai esquecer que ela existe até 2025, que é quando a gente espera estar no topo histórico do Bitcoin próximo, né? Olhando aqui o intradiário, a gente consegue ver que está tendo uma briga num canal aqui que é feio, não tem muita operação aqui. Se a gente quiser operar isso aqui, a gente vai ter que operar isso aqui de uma forma mais alavancada, né? Porque acaba sendo desestimulante para a gente. Então, pouquíssimo volume entrando hoje, mesmo com o short que eu falei que queria fazer caso o Bitcoin perdesse a base da nuvem de Ichimoku lá. Inclusive, deixa eu ligar ela para mostrar para vocês. Já que estamos aqui, né? Eu falei para vocês no vídeo, nos stories mais cedo, que eu queria fazer um short nela. E fiz, abri esse short sim. Só que eu abri um pouco mais em cima, não esperei perder a zona de da nuvem de Ichimoku não, abri um pouco mais em cima, certo? E nesse momento, como é que nós estamos aqui nesse short? Eu abri ele mais ou menos quando ela tocou nesse máximo aqui, porque eu estopei logo acima. Quando ela tocou nessa zona aqui que ela não rompeu, eu abri bem nessa máxima aqui, estopei mais aqui em cima e estamos carregando essa operação aqui até então. Olha que interessante, chegou a romper. Deixa eu apagar esse triângulo, esse retângulo aqui. Chegou a romper a linha de base, todas as linhas da zona de Ichimoku, depois testou a nuvem por baixo, e agora a nuvem que antes era uma zona de suporte, virou uma zona de resistência. Então nós temos essa zona aqui, que é essa linha mais vermelha aqui, e toda essa área aqui como possível resistência do gráfico. Eu falei que ia fazer isso, fiz, estamos carregando esse lucro aqui. Não sei até onde eu vou carregá-lo, mas está no lucro, certo? O problema é que não está muito bonito o gráfico nesse momento. Nós temos uma proeminência de ordens bem interessante para baixo, pouca coisa para cima, o que significa que o mercado está olhando para baixo, certo? Por um lado é bom, nós estamos posicionados em short. Por outro é preocupante, porque isso aqui, essa quantidade absurda de ordens for o que nós chamamos de bear trap. O gráfico vai caindo, do nada ativa uma quantidade absurda de ordens, liquida todo mundo e, né, a gente vai nessa brincadeira. Para isso, o stop, obviamente, o risco aqui é minúsculo, a mão também é minúscula, para isso que a gente opera com segurança e inteligência sempre. Mas diria que em questão de liquidez não está muito atrativo hoje não. A coisa aqui parece um pouco feia, principalmente porque só tem ordens em um canal extremamente limitado aqui. Talvez a gente não segure essa ordem por muito tempo. Mas é basicamente o que nós temos para hoje. Muito obrigado se você ficou até aqui. Do link da descrição você vai encontrar todas as minhas redes sociais, então dá uma olhada lá, me segue em tudo, muito obrigado inclusive. E também o link do nosso livro Análise Técnica. Se você se interessa em aprender comigo, saber exatamente tudo aquilo que eu sei, dá uma olhada lá. Amanhã inclusive a gente vai postar mais um vídeo sobre os temas do livro. Eu iria postar hoje, mas hoje não vai dar muito tempo, porque ainda tem algumas outras coisas para fazer. A gente vai deixar para amanhã, certo? E é isso, muitíssimo obrigado se você ficou até aqui, valeu e tamo junto.